E Deus está bradando aqui nesta noite: é hora de despertar. Tem gente aqui que não ora mais e é crente em Jesus. Tem gente aqui que não valoriza mais a adoração particular na sua casa, no seu lar, e é crente em Jesus. Tem gente aqui que está valorizando mais os valores materiais, está muito preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que calçar, e é crente em Jesus. E o Espírito Santo está dizendo: é hora de despertar. Despertar significa acordar. Despertar significa tirar do sono. E o sono só é benéfico em sentido físico. O corpo precisa de repouso. E nós precisamos do sono. O sono, em sentido físico, é uma bênção de Deus. Mas em outro sentido, o sono nunca é bênção. Duas coisas que caracterizam o sono é a suspensão, primeiro, das atividades mentais e segundo, das ações físicas. Quem está dormindo, ele está insensível a algumas ações. O sono, ele tem pelo menos 3 ou 4 fases principais. Quando você deita para dormir, ou em qualquer lugar você consegue dormir, você tem ali 15 segundos, chamado de adormecimento. Durante aqueles 15 segundos, você ainda ouve alguém, mesmo de olhos fechados, mesmo entrando no sono, você ainda ouve alguém, você ainda escuta algum barulho, você ainda está sensível ao toque. Preste atenção, deixe Deus falar com você. Mais 15 minutos depois, aí começa a fase do adormecimento. Aí depois de 15 minutos que você já fechou os olhos e começou a entrar no sono, aí não se está mais sensível a barulhos, não está mais sensíveis a toques. O Espírito Santo está dizendo: é hora de despertar. E Paulo chega até a dizer, escrevendo aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Aleluia. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Depois da primeira e da segunda fase, a gente entra num sono chamado REM. É o sono profundo. E no sentido físico, todos nós precisamos chegar a este nível para que a nossa mente repouse, descanse e seja revigorado. E depois novamente o corpo. Os nossos olhos mesmo, as pálpebras baixas, os olhos ficam girando de maneira frenética. E aí começa a passar várias cenas em nossa mente. Tudo aquilo que foi acumulado durante o dia ou dias passados. Quando passa essa fase REM, aí se repete novamente todo o processo. Primeira fase, segunda fase, até quando a gente acorda. Quando se entra em nível espiritual, em um sono profundo, só Deus para acordar essa mente. Mas o Espírito Santo está dizendo, está bradando nesta noite: é hora de despertar. Na parábola das 10 virgens, Jesus contou para mostrar a realidade do seu reino e da sua vinda. Quem lê Mateus capítulo 24 e 25 precisa de sabedoria divina, discernimento do alto para entender. Jesus está respondendo 3 perguntas. Os discípulos chegaram a ele, cercaram, e quando mostraram o templo, as belezas do templo lá em Jerusalém, Jesus disse: olha, não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja removida. Os discípulos chegaram junto de Jesus e fizeram 3 perguntas em uma. Perguntaram: Senhor, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas em uma. E Jesus responde fazendo ali o sermão do monte, Mateus capítulo 25 e 26. Então é preciso sabedoria e discernimento de Deus para entender quais coisas estão relacionadas com qual das perguntas que foram feitas a Jesus. Mas a parábola das 10 virgens, Jesus conta para mostrar também a realidade e a certeza da sua volta. Jesus usa um exemplo comum que todo judeu conhecia: o casamento. Segundo a gente sabe, o casamento em Israel era feito da seguinte forma:
10 damas da noiva, ou 10 convidadas da noiva, ficavam em sua casa, esperando o noivo. Quando o noivo chegasse, ele vinha até a casa da noiva, apanhava ela e levava ou para a sua casa, ou para a casa dos seus pais, onde seria celebrado as bodas, a festa do casamento, a união daqueles dois. Muitas vezes o noivo era de longe e demorava a chegar. Geralmente se reuniam depois da noite e a partir ou se aproximando de meia-noite, todos ficavam alertas. Tanto as damas, as virgens, amigas da noiva, como também os convidados usavam lâmpadas ou lamparinas para iluminar a noite. E também era símbolo de felicidade. Várias vezes durante a noite vinha um mensageiro e alertava os convidados dizendo: olha, o noivo está vindo. Às vezes o noivo se atrasava para tentar consertar alguma coisa de última hora, acertar alguns detalhes de última hora. Mas sempre se esperava que o noivo atrasasse. Sempre se esperava que o noivo demorasse um pouco. Era costume em Israel, todo mundo sabia disso. Mas não passava da meia-noite sem que o noivo chegasse. Na parábola de Jesus, ele diz que tem 10 moças, 10 virgens. E é interessante que, embora retrate a igreja, a gente não vê a igreja aqui. Nós vemos 10 virgens, porque as 10 virgens representam a igreja visível. Todos nós aqui somos a igreja visível, eu posso ver você. Mas o que a gente não consegue ver aqui é a igreja invisível. Porque só Deus vê a invisível. Aqui tem gente que veio para adorar, pelo menos supõe-se, mas só Deus sabe quem veio realmente adorar. Alguém veio aqui porque acredita na palavra de Deus e necessita de algo divino para se alimentar ou para alimentar a sua alma nessa noite. Mas só Deus conhece de fato e de verdade. Existem no Brasil cerca de 49 milhões de pessoas dizendo-se cristã, mas só Deus conhece e sabe que dentre esses é a igreja. Quem dentre esses é a igreja? As 10 eram virgens. As 10 estavam de branco. Isso é tudo semelhança. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 tinham lâmpadas e azeite em suas lâmpadas. As 10 eram amigas da noiva. As 10 estavam esperando uma festa. As 10 haviam recebido uma promessa. As 10 poderiam entrar na festa das bodas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus disse que 5 delas tinham levado azeite em suas lâmpadas e um pouquinho de azeite reserva lá. O noivo poderia tardar. Então elas pensaram, só para precaver, só para que não haja nenhum contratempo, vamos levar um pouco de azeite. E Jesus chamou elas de prudentes. Prudente é aquele que faz o que é necessário fazer. É aquele que não espera as coisas. 5 delas de prudentes. Mas Jesus chama as outras 5 de nécias ou loucas, porque só levaram azeite que estava na vasilha. Mas todas elas estão ali esperando. E o versículo 5 diz: e tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Isso aqui, pastor Maurício, me deixou intrigado por alguns momentos. Todas as 10 tosquenejaram e adormeceram. Aleluia. As igrejas nunca estiveram tão cheias como estão hoje. Pelo menos aquelas que pregam prosperidade. Mas parece que as pessoas estão dormindo. Não é assim, irmãos? O retrato de muitas igrejas, o retrato de muitas congregações. O Espírito Santo está dizendo: é hora de despertar. O momento da volta de Jesus é iminente, ou seja, vai acontecer a qualquer momento. A gente não sabe que momento, mas vai acontecer.
E aí a Shirley canta, quando aconteceu o arrebatamento, ó, quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Os discípulos, Paulo e outros, viam a vinda de Jesus tão próxima demais. Lá no primeiro século, já se passaram 20 séculos. Tem gente brincando e duvidando que Deus não é capaz de cumprir a sua promessa. Outro dia um pregador bradou, eu vou pregar sobre a volta de Jesus. E alguém lá atrás falou e quem estava perto pôde perceber. A irmã disse, não Jesus, não volte agora não, porque eu tenho meus projetos. Tem gente que está na igreja, mas quer casar. Tem gente que está na igreja, mas quer se formar. Tem gente que está na igreja, mas quer status, quer ganhar bem, quer ter bens nessa terra. Você vai ter, enquanto na terra estiver, porque Deus vai abençoar você. Mas a maior promessa da igreja, a maior esperança da igreja é ouvir o toque da trombeta e ser arrebatado e poder pisar no céu, no sol celestial. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória. Aleluia, Deus. Na casa da Labaga. A habitação da igreja não é aqui é somente um passatempo. Nós estamos de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. A nossa cidade é lá, a nossa terra é lá, a nossa morada é lá, nos céus, na presença de Deus. Quem tem do Espírito de Deus na sua vida sente saudade de lá. Andarava, segue, andarava. É hora de despertar. É hora de deixar de estar insensível. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Todas tosquenejaram e adormeceram, as 10. As prudentes e as não prudentes. As loucas e as que não eram loucas. Todas, diz o texto, versículo 5, capítulo 25 de Mateus. Todas adormeceram. É uma profecia de Jesus para os últimos instantes da igreja na terra. A igreja parece a massa visível, parece que está dormindo. E só o momento do arrebatamento vai revelar quem dentro dessa massa está apercebida. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E eu e você não podemos estar desapercebidos. É verdade que todas estão dormindo. O texto diz, todas adormeceram. Quem era prudente e quem não era. Mas o versículo 6 ele é muito forte. E à meia-noite. Meia-noite representa o final do dia, o final de um tempo. Quem duvida que estamos no fim dos tempos? Ninguém duvida. Até quem é incrédulo reconhece que estamos no fim dos tempos. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Glória a Deus, aleluia. Um grito, um brado. Sabe qual é o fator de despertamento para a igreja nos últimos dias? É o clamor. Aleluia. Mas à meia-noite, diz o texto, todas elas dormindo, todas elas adormecidas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aleluia, sim, O glória. que é que o clamor dizia? Alguém lembra? Aí vem o noivo. Ouviu-se, o texto não diz quem falou.
Mas ouviu-se. Alguém gritou como um mensageiro vindo. Alguém bradou e dizia: aí vem o noivo. Glória a Deus. Glória a Deus. E o texto diz que todas acordaram, despertaram. Glória a Deus. Aleluia. O fator de despertamento para a igreja nos últimos dias é o clamor. Aleluia. O clamor do Espírito de Deus. Que está dizendo: desperta, 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 desperta. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. É o clamor da igreja, é o clamor do Espírito. O noivo vem, o noivo vem. E lá em Apocalipse está dito o quê? O noivo, aliás, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito está bradando e dizendo: o noivo está vindo, o noivo está chegando, a vinda de Jesus está se aproximando. É o Espírito que está bradando, é o Espírito que está dizendo. Glória. Aleluia. Todas as profecias de Jesus estão cumpridas e se cumprindo diariamente. Eu vou só citar para você em Mateus capítulo 24, versículo 6. Jesus fala de guerras. Isso não é novidade para ninguém. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus fala de nação contra nação e reino contra reino. É disputa das nações para ver quem é a potência, para ver quem tem bomba atômica, para ver quem manda, para ver quem lidera os maiores blocos de nações, para ver quem lidera a economia. É o que foi profetizado por Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 10, Jesus fala de escândalos. Muitos serão escandalizados. O escândalo é aquela comoção social que é causada por causa de um mau exemplo de alguém, ou por causa de um pecado de alguém, geralmente alguém do meio da religião. Quantos escândalos não estão acontecendo? Diariamente. A mensagem do retorno de Jesus é uma mensagem que incomoda o inferno. Porque o diabo sabe que há pouco tempo para ele quer levar muitos à perdição e à destruição. Mas o Espírito de Deus está presente nesse lugar e está advertindo a sua igreja e dizendo: desperta, desperta, desperta. Muitos escândalos está acontecendo em nossa volta diariamente. Falsos profetas, versículo 11. Quantas pessoas não têm assumido igrejas, templos, grupos, e depois se conhece que versículo 12 Jesus fala do aumento ou da multiplicação da iniquidade. Irmãos, nunca na face da terra a iniquidade foi tão tamanha. São pais contra filhos, filhos contra pais. São pessoas dentro da família, do seio, que não se entendem mais. Eu e você não podemos ficar atordoados. Isto é sinal da volta de Jesus. São leis injustas que estão sendo feitas. Outro dia a Bolívia, através de uma lei, foi proibida de evangelizar a igreja na Bolívia. Mas por causa da oração que a igreja em volta do mundo fez, Deus escancarou aquelas portas novamente. E por algum tempo aquela igreja vai continuar evangelizando. Porque quem controla tudo e todas as coisas é o Senhor Deus. Tudo está sob o domínio e o controle de Deus. Eu quero aproveitar e dizer para você: essa situação não vai acabar assim na sua vida. Essa enfermidade não vai consumir você. Seus filhos, seus familiares não vão ser sucumbidos à perdição. Porque Deus controla todas as coisas. Ele tem o domínio de todas as coisas.
por causa do aumento da iniquidade, o amor iria esfriar. Hoje eu ouvi da boca de uma colega de trabalho que ia procurar uma briga com o esposo hoje para poder ir para uma festa amanhã. O amor esfriou. Mas na igreja o amor não pode esfriar. Não pode esfriar. Porque o próprio dono dela é chamado de amor. Deus é amor. Mesmo que todos manifestem ódio contra você, manifeste ame as pessoas. Porque o desamor é um sinal dos últimos tempos. E é um sinal através do qual o Espírito Santo está dizendo: desperta, é hora de despertar. O noivo está vindo, o noivo está vindo, é hora de despertar. Oh, glória a Deus. Eu estou indo para a conclusão. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando ouviram o brado, aí vem o noivo sair-lhe ao encontro. Todas aquelas virgens se aprontaram e revisaram as suas lâmpadas. Mas as imprudentes, as loucas, 5 perceberam que não tinham azeite suficiente. Mas as prudentes tinham azeite suficiente. Porque azeite, que é símbolo do Espírito Santo, essa reserva você precisa ter. Essa reserva do Espírito você precisa ter. E como se cultiva essa reserva? Como se produz essa reserva? É através da oração, é através da adoração, é através do louvor, é através do interesse, é através do desejo de estar na presença de Deus. O azeite que eu tenho não vai servir para você. E o azeite que você tem não vai servir para mim. Todos nós devemos ter azeite em reserva. As loucas disseram às imprudentes: vão comprar. Elas não foram egoístas. É porque a reserva é pessoal. Uns ainda têm, outros não. E outros podem conseguir a partir dessa noite. Aleluia! Todas elas se prepararam, mas enquanto as loucas foram comprar, o texto diz que o esposo chegou. E o texto também diz: as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Eu quero só citar 3 diferenças aqui, porque as semelhanças entre elas são grandes, mas 3 coisas fará diferença, porque a diferença fará diferença naquele dia. Não basta ser crente somente, tem que ter algumas diferenças. A primeira diferença, a prudência. Elas fizeram tudo aquilo que elas puderam para estar esperando o noivo adequado. A segunda diferença foi a reserva de azeite. Tem que ter reserva, irmão. Tem que ter reserva. As lâmpadas de algumas pessoas estão se apagando nessa noite. Mas o Espírito Santo nessa noite veio trazer mais azeite para algumas vidas. O Espírito Santo veio renovar algumas vidas aqui. O Espírito Santo veio lembrar, advertir e reconduzir a sua presença a algumas vidas nessa noite. Oh, glória a Deus. A terceira diferença é o preparo. O texto dizia: as que estavam preparadas. Quando alguém está preparado, ele pode até tirar um cochilo, mas ele está ligado, ele está atenado. Alguém chega e diz: vamos partir, ele já parte. Não tem nada para fazer, já está tudo feito, entendeu? A quarta diferença, eu acho essa aqui muito profunda: conhecimento do noivo, relacionamento. Eita, glória!
Quando as 5 virgens prudentes entram para as bodas, as portas se fecham, as imprudentes chegam batendo e dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele diz: não vos conheço. O verbo conhecer significa não somente conhecer intelectualmente, mas significa relacionamento. Ô irmãos, eu tenho que dizer isso. Tem gente que é crente, mas não tem relacionamento com Deus. Tem gente que é crente, mas não reconhece a presença de Deus. Tem gente que é crente, mas não sabe quando é Deus que está falando. Tem gente que é crente, mas não sabe quando Deus quer usar ele. Tem gente que é crente, mas não abre a boca quando Deus manda. Tem gente que é crente, mas não tem relacionamento com ele. Eu não acredito que alguém vai sair daqui na mesma maneira. Agora é o Senhor, agora é o Senhor. Adora o Senhor. Espírito de Deus, essa noite nós estamos aqui diante da tua presença. Nós rendemos-nos aqui, nós adoramos o teu nome.